Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso estudo aqui sobre os novos conceitos básicos da religião cristã. Bom, nós vamos falar agora no capítulo 2 sobre uma introdução à fé. E os objetivos do capítulo é demonstrar como nós podemos comprovar a existência de Deus e resumir sobre quem ou o que é esse Deus, ok? Temos os tópicos de estudo e vamos à contextualização. Bom, Deus, ele é um espírito universal aqui, né? O conceito de um espírito universal é trazido à tona logo depois que os conceitos primitivos, né, foram concedidos. Então, a busca religiosa pode resultar na crença de que existe um espírito todo universal responsável pela criação, controle e sustentação dos universos. E seria esta uma fonte infinita que exerce todo o poder sobre os universos. E essa fonte infinita é definida por nós como Deus. Certo? Então, é uma fonte eterna, infinita, que, vamos dizer, de onde tudo vem e para onde tudo vai. É uma fonte que tem uma constância eterna. Sua evolução é constante, seu crescimento é constante, sua experiência própria é constante, tá? Nada muda, nada pode definir essa fonte infinita com uma coisa concreta, né? Nós não conseguimos definir o que é essa fonte infinita exatamente, porque ela sempre estará muito além do que a nossa própria concepção ou compreensão humana pode definir, certo? E chegamos ao termo da palavra Deus, né? O termo da palavra Deus, ela pode significar diversas coisas, dependendo do contexto em que ela é aplicada ou utilizada e entendida. E ela pode ser entendida de diversas maneiras, né? E fica aí a pergunta, né? O que de fato significa este termo? A que ou a quem este termo se aplica? E quanto à nossa existência, será que deve existir algo ou alguém que seja responsável mesmo por tudo que existe? Né? E neste capítulo estaremos tentando resumir o que isso pode significar. Então, né, a infinitude, né, por nós o conceito de Deus é entendido como algo ou alguém que está muito além de tudo que vemos ou imaginamos, sendo na maior das hipóteses a própria infinitude, ou seja, aquilo que não tem começo nem fim. Ou seja, todas as possibilidades, todas as criações possíveis e factuais, né, que já existem, tudo o que for possível está contido nessa infinitude, porque o universo ele tem suas variáveis, né? O nosso universo tem suas características, mas e se houver algo muito além do que apenas essa criação que nós vemos ou conhecemos, ou que nós estamos criando hipóteses de que exista, né? Então todas as hipóteses possíveis, todas as teorias, tudo o que podemos conceber já está contido nessa própria infinitude. Porque a infinitude é todas as possibilidades de forma infinita, né? E não tem começo nem fim. É sempre permanente, sempre existe. Então, desde o princípio, que não existe na verdade, né? Porque o início nós também já nem podemos definir. A única coisa que nós podemos definir é um ciclo, né? Como o ciclo do nosso próprio universo, né? Que deve ter tido uma origem. Mas além do nosso universo, e se existir outros mais? E se existir outras dimensões paralelas e tudo mais, né? Dizem aí que tem a tal dimensão espiritual, né? E se existir muito mais além do que estamos concebendo aí, certo? Isso seria a infinitude, todas as possibilidades, né? Ultimidade. O que é ultimidade? Ultimidade é quando nós vamos para frente, né?
quando nós estamos avançando e avançando e avançando, isso nunca tem fim, né? Não tem um fim, é uma ultimidade. Bom, e fica aqui uma pergunta, né? Deus realmente existe? Será que Deus existe mesmo? Como comprovar, né? Deus só poderia ser comprovado para um indivíduo se este experimentá-lo em sua própria vida. Ou seja, não há como comprovar Deus somente através da ciência ou de crenças isoladas, mas somente através de um conjunto de fatores e eventos que nos fazem perceber a sua realidade, e isso que produziria no indivíduo que nós conhecemos como fé. Então, para as pessoas não tem como comprovar Deus se é uma coisa que nós mesmos temos que acreditar, se assim for do nosso desejo e intuito de acreditar em uma coisa que ninguém muitas das vezes acreditaria em. Compreenda? E Deus seria o nosso destino. O fato de acreditarmos em uma ordem transcendente está relacionado ao fato de que não sabemos o que há de vir após a nossa morte natural, e nada pode negar este fato, e que o que nos assegurar de que sobreviveremos a este fenômeno inevitável é acreditarmos em um Deus, é acreditarmos numa possibilidade infinita, numa possibilidade que esteja além do que simplesmente nós conhecemos aqui, né? Quando ocorre, né, o fenômeno da morte natural, para onde nós vamos, né? O que acontece depois? Isso é uma pergunta que fica sem resposta, porque nós não conseguimos passar dessa morte natural e depois voltar para dizer o que realmente aconteceu. E mesmo que isso aconteça, né, isso seria uma experiência pessoal. Como que nós vamos contar isso para as pessoas, sendo que elas mesmas não vão acreditar, né? Todo o crédito que as pessoas têm é puramente da ciência e das autoridades governamentais e outras coisas a mais, né? A autoridade do homem, mas é a autoridade divina. Será que alguém dá crédito? Essa é uma questão, né? Então todas as pessoas, a maioria delas, né, elas tentam colocar Deus contra a parede, vamos dizer, né? Tentam colocar Deus à prova para ver se ele realmente existe, né? Por isso que nós vemos aí que as pessoas vão e tem aquele tipo de fetichismo, tem aquelas espécies de crenças e sacerdócios para tentar comprovar a existência de Deus, porque elas não conseguem enxergar Deus nas suas próprias experiências pessoais, porque realmente é difícil enxergar algo que está além da própria concepção humana, né? Algo que está além do comum, né? É uma causa sobrenatural, é uma causa, um fenômeno na qual nenhum ser humano pode ser capaz de descrever com sua própria razão ou lógica humana. Ele só pode experimentar através da fé. E o que é fé, né? Vamos falar aqui, ó, o que é fé. Fé, né, do latim fide, é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova para a sociedade ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. E a fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida pelo antagonismo inerente à natureza desses fenômenos psicológicos e da lógica conceitual. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Ou seja, a pessoa tendo fé, ela acredita em algo, né, uma hipótese incondicionalmente. Não depende de outros fatores para ela acreditar, né? É uma coisa que ela acredita e pronto. E se a pessoa tem de fato fé em um Deus, né, sobre a existência de um Deus, mesmo que isso seja uma coisa hipotética, filosófica, ou que seja, mas ela se assegura de que exista algo que esteja além dessa realidade presente aqui, a realidade material, ela tem fé, né? E a fé, né, ela está além da razão e da ciência, né? A busca científica e materialista isolada da fé transcendente no divino não pode livrar o homem das garras da morte natural,
pois a morte não pode possuir apenas uma conexão com os fatores. A morte pode não possuir apenas uma conexão com os fatores relacionados à física ou conhecimento científico. A sobrevivência do ser humano só seria possível através da ação de um ser divino, isto é, de Deus, né? Então seria Deus esse ser divino aí que transcende os limites da consciência humana. Deus seria muito além do que tudo que nós vemos, tudo que nós percebemos e sentimos, né, e compreendemos, tá ok? Muito obrigado, Deus abençoe a todos.